Saúde e hospitais privados em Portugal. Escrito por Miguel Gouveia. Sabia que em Portugal o setor público paga 2/3 da despesa em saúde, mas o setor privado é o prestador de mais de metade dos cuidados? Sabia que Portugal foi o segundo país da União Europeia com a maior taxa de necessidades de saúde não satisfeitas acumuladas durante a Covid-19? E que a tendência de longo prazo aponta para a redução do peso do Estado como financiador e como prestador de cuidados de saúde? O presente ensaio radiografa a evolução e a situação atual do sistema de saúde português. Aborda as falhas que têm conduzido à degradação da acessibilidade e qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Analisa o aumento do número de pessoas com coberturas de saúde adicionais e a expansão do setor privado, em particular na área hospitalar. Traça um diagnóstico urgente pela nossa saúde. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em maio de 2023. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos: conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em 2 palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Introdução. Os últimos tempos têm evidenciado muitos problemas com a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, SNS, às necessidades dos portugueses. Essas dificuldades têm surgido mais obviamente nas urgências, com respostas insuficientes por parte dos hospitais e encerramentos de serviços, os quais têm sido numerosos e erráticos, provocando assim um sentimento de insegurança na população, sobretudo nos grupos mais afetados, como é o caso das grávidas. A contínua degradação do SNS também se vem refletindo nos longos e crescentes tempos de espera para cirurgia e para intervenções, como exames e testes. As dificuldades estão também presentes logo nos cuidados primários, em que os tempos de espera para consultas referenciadas de especialidade e a falta de cobertura da população por médicos de família se têm vindo a agravar. A pandemia de Covid-19 ampliou os problemas do SNS, que, concentrado na atividade de controlo e combate ao novo coronavírus, secundarizou drasticamente outros problemas de saúde, nomeadamente nas áreas cardiovasculares, cerebrovasculares, oncológicas, respiratórias, metabólicas, etc., que se iniciaram ou se agravaram a partir de março de 2020. Desde a distância mantida pelos doentes face às unidades de saúde, motivada pelo receio de infecção, até ao afastamento ativo e intencional dos pacientes por repriorização da atividade nas unidades de saúde,
criou-se um déficit acumulado na prestação de cuidados de saúde. De acordo com o Eurofound, na União Europeia a 27, Portugal apresentou a segunda maior taxa de necessidades de saúde não satisfeitas acumuladas durante a pandemia, a seguir à Hungria. Este déficit liga-se certamente ao excesso de mortalidade que se tem revelado elevado por comparação com outros países europeus. Note-se que Portugal é o país da União Europeia com a maior mortalidade excessiva em junho de 2022. Quais são as falhas que têm conduzido à degradação do SNS? A comunicação social refere, em particular, a falta de financiamento de médicos ou de enfermeiros. No entanto, análises recentes mostram que o número de médicos e de enfermeiros tem vindo a subir e que o próprio financiamento do SNS tem crescido. Por outro lado, o que se tem deteriorado é a produtividade destes recursos, uma consequência das políticas de saúde adotadas, bem como de falhas de gestão. Por exemplo, a queda da produtividade por hora trabalhada continuou a ocorrer mesmo depois da alteração, em 2019, dos horários de trabalho, que passaram das 40 para as 35 horas semanais para a generalidade das profissões no setor da saúde. Os problemas do SNS têm raízes profundas que provavelmente se relacionam com o facto de a saúde ser uma área em que estão envolvidos muitos interesses, grupos de pressão e corporações que vão desde os profissionais de saúde aos administradores hospitalares, passando por outras classes profissionais e por todo o tipo de fornecedores de bens e serviços, incluindo a indústria farmacêutica, a dos dispositivos médicos ou a das tecnologias de informação. Naturalmente que todas estas entidades contribuem para o sistema de saúde e apresentam interesses que são legítimos. No entanto, o problema põe-se quando as necessidades mais importantes, as da saúde da população e dos contribuintes portugueses, correm o risco de ficar secundarizadas. Nas secções seguintes deste livro, será considerada com algum detalhe a tendência de longo prazo de redução do peso do Estado no sistema de saúde, quer na perspectiva do financiamento, quer na perspectiva da prestação de cuidados. Existe uma grande diferença entre as retóricas políticas que caracterizam o discurso ideológico dos principais partidos e a convergência real de resultados que procede da sua governação. Desde há muitos anos que nos governos em geral e nos Ministérios das Finanças em particular, é dominante a ideia de que o SNS está sempre pronto para gastar tudo o que puder, pressionado pelos grupos de interesse e pelas corporações, num processo despesista e sem garantias de resultados que constitui um risco para as finanças públicas. Todos os anos vemos o SNS e os seus responsáveis e outras partes interessadas queixarem-se do subfinanciamento imposto pelas finanças. A explicação por detrás deste subfinanciamento, no entender das finanças, é a ideia de que, dando menos dinheiro ao SNS, este responderia positivamente à escassez, melhorando a gestão dos seus recursos. Na prática, os resultados contradizem esta esperança de maior eficiência, tanto mais que o SNS tem uma longa história de não respeitar os limites orçamentais que as finanças tentam impor, criando dívidas a fornecedores e outras entidades que regularmente têm de ser amortizadas por medidas orçamentais excepcionais, como é o caso dos orçamentos extraordinários. Outra consequência que adveio da tentativa de controlar as despesas na saúde e de limitar as suas ineficiências foi a generalização da tomada de muitas decisões de gestão pelas finanças. Atualmente, qualquer contratação no SNS, por mais trivial que seja, precisa de despacho conjunto dos Ministérios da Saúde e das Finanças. Um caso específico recente ilustra esta situação. No verão de 2022, como resposta aos problemas de encerramento de serviços de urgência e para incentivar uma maior disponibilidade por parte dos clínicos,
o Ministério da Saúde decidiu aumentar as remunerações das horas suplementares dos médicos. Não tardou muito até um observador atento notar que o Decreto-Lei 50A de 25 de julho de 2022, que definia esse aumento, incluía também uma norma travão limitando as despesas com horas extras em cada serviço de urgência, de acordo com níveis do segundo semestre de 2019, criando, por isso, muitas restrições à aplicabilidade da medida e dúvidas justificadas sobre o seu efetivo alcance. A autonomia de gestão das instituições do SNS é extremamente diminuta e, numa perversão da lógica habitual, com cada vez menos poder, vem cada vez menos responsabilidade. Infelizmente, é provável que as suspeitas das finanças tenham algum fundamento, ou seja, que financiamentos que à partida pudessem ser suficientes seriam sempre tratados como meros pontos de partida para, a partir daí, se fazerem despesas ainda maiores. O resultado é que o SNS nunca tem recursos que considere razoáveis e apresenta uma permanente incapacidade de gestão associada a uma sistemática falta de autonomia, bem como um grau de ineficiência no uso dos recursos que limita grandemente a satisfação das necessidades de saúde da população portuguesa. Surpreendentemente, as políticas de contenção de custos adotadas pelas finanças têm sido bem-sucedidas, mas de formas diferentes das esperadas. Quando se baixa a qualidade e a acessibilidade dos cuidados de saúde, criam-se condições para um crescimento da procura dos cuidados de saúde no setor privado, crescimento esse que tem tido resposta do lado da oferta numa dinâmica que as secções seguintes deste livro apresentarão com algum detalhe. O grande desenvolvimento do setor privado corresponde a enormes poupanças para o Estado. Se a prestação de cuidados realizada pelos privados fosse levada a cabo pelo SNS, mesmo que apenas parcialmente, haveria um incomportável aumento das despesas públicas. Quanto mais a procura for redirecionada para o setor privado, mais o Estado poupa. Um outro aspecto que merece interesse e que se relaciona com o desvio da procura de cuidados de saúde para o financiamento e prestação privados é o impacto na progressividade fiscal do próprio financiamento do SNS. Este é suportado pelas receitas gerais do Estado, em particular pelas receitas fiscais. Os pagamentos pelos utilizadores, como é o caso das taxas moderadoras, são tão reduzidos que se podem considerar irrelevantes numa ótica de financiamento. O sistema fiscal tem componentes assaz progressivas, como é o caso dos impostos sobre o rendimento, e outras menos progressivas, como é o caso do IVA. Ao baixar a qualidade de serviço do SNS e ao induzir segmentos da população com rendimentos médios e altos a recorrer ao setor privado, gera-se uma situação em que estes grupos estão, na verdade, a pagar o SNS com os seus impostos, mas a utilizá-lo com cada vez menos frequência. Isto leva a que o financiamento deste sistema de saúde seja muito mais progressivo quando se examina a contribuição líquida, subtraindo aos impostos os benefícios recebidos por grupo de rendimento. Nesta lógica, os mais pobres seriam favorecidos pela redução da qualidade do SNS. Se este sistema de saúde melhorasse, os grupos populacionais com rendimentos médios e altos passariam a utilizá-lo mais frequentemente, aumentando os seus custos globais. Isso levaria a um incremento dos impostos em geral, incluindo aqueles que seriam pagos pelos mais pobres. Em suma, a reduzida qualidade do serviço do SNS conduz-nos a um equilíbrio político que pode não ser explicitamente desejado por ninguém, mas, na verdade, resolve o problema primordial das finanças, que é a contenção de custos, e resolve-o de uma forma politicamente redistributiva, já que quem ganha são os mais pobres, graças ao aumento da progressividade no financiamento global do SNS. Este equilíbrio é instável a médio e longo prazo. Durante muito tempo, o desvio da procura para o setor privado
foi visto como um movimento com limites naturais, porque o setor privado, à parte alguma conveniência e conforto, não era visto como uma verdadeira alternativa ao SNS. Surpreendentemente, como se pode constatar ao ler as secções seguintes, o crescimento do setor privado nos últimos anos revelou um grande dinamismo, apanhando de surpresa os mais confiantes no domínio permanente do SNS nas dimensões científica e clínica. Existem atualmente unidades de saúde privadas com níveis de sofisticação que nada devem ao que de mais avançado se faz no SNS. A concorrência assimétrica entre um SNS quase sem custos para o utente e as unidades privadas que precisam de ser remuneradas levou estas últimas a adotar estratégias para conseguirem sobreviver e ter sucesso. O setor privado tem sido inovador nos cuidados de saúde prestados, na adoção das tecnologias digitais e na qualidade de serviço. Adicionalmente, tem adotado uma postura de responsividade às necessidades dos doentes e, ao mesmo tempo, tem sido objeto de uma gestão mais rigorosa e com maior controle de custos, e os resultados estão bem patentes no seu crescimento. Apesar de a maioria da população continuar a depender direta e quase totalmente do SNS, a proporção nessa situação tem vindo a descer ao longo do tempo. No limite, corre-se o risco de o modelo político subjacente ao SNS começar a falhar e de este se tornar um SNS dos pobres, de qualidade apenas tolerável e negando o princípio da sua universalidade. Se queremos evitar uma evolução neste sentido, vai ser preciso empreender verdadeiras reformas estruturais, as quais serão difíceis, pejadas de conflitos e recorrendo a todos os instrumentos à disposição da política de saúde, incluindo, sem ironia, a utilização dos privados com a sua contratualização na prestação de serviços no contexto público. O sistema de saúde em Portugal. O sistema de saúde em Portugal é fruto de uma evolução secular, com etapas que vão desde a fundação de hospitais pelas Misericórdias à criação do Serviço Nacional de Saúde em 1979 e, em anos recentes, ao desenvolvimento de grupos privados na saúde. O resultado é um sistema misto, com os setores público e não público. No setor público, os principais componentes são o Serviço Nacional de Saúde no continente e os serviços regionais de saúde nas regiões autónomas. Mas há também a considerar subsistemas como a assistência na doença aos servidores civis do Estado, mais conhecido por ADSE, que cobre a generalidade dos trabalhadores do Estado, bem como outros subsistemas que abrangem os militares e as forças de segurança. O setor não público é muito diversificado. Existem muitas instituições sem fins lucrativos, o chamado setor social, que inclui as unidades dedicadas à saúde das instituições particulares de solidariedade social, IPSS. Neste conjunto, integram-se muitas instituições de matriz religiosa, como é o caso das unidades de saúde das Misericórdias ou das ordens religiosas. Temos ainda outras instituições originárias da sociedade civil, por exemplo, de natureza mutualista. Por fim, há que considerar as unidades e grupos com fins lucrativos, entidades que têm experimentado um crescimento significativo nos últimos anos. Apesar da grande heterogeneidade do setor não público, há vantagens práticas em trabalhar com uma distinção simples entre setores público e privado, sendo que este último engloba todas as instituições não públicas anteriormente referidas. Um dos motivos para esta diferenciação tem que ver com a economia de linguagem. Outro, mais relevante, remete para o facto de muita da informação estatística disponível para os anos recentes não apresentar dados discriminados para os vários componentes do setor não público. Nos casos em que as distinções forem pertinentes e possíveis, elas serão feitas, como por exemplo na questão de a maioria da prestação de cuidados continuados em regime de internamento ser realizada por unidades do setor social. Outro contexto, com um tratamento complexo, por vezes contraditório, é a forma como o Instituto Nacional de Estatística
classifica os hospitais em parceria público-privada, já que estas foram classificadas como privadas nas contas satélites da saúde, mas como públicas nas estatísticas da saúde. Apesar destes preciosismos em geral e daqui em diante, iremos referir-nos globalmente e de modo mais simples a setores público e privado. Este livro procurará debruçar-se sobre as dimensões mais relevantes de todo o sistema de saúde, mas contemplando igualmente informação mais específica sobre o caso dos hospitais privados. Por último, quem regula a atividade do setor privado na saúde? No caso da prestação de cuidados, as dimensões clínicas são reguladas pela Direção-Geral da Saúde. Noutros âmbitos, são igualmente importantes a entidade reguladora da saúde, sobretudo em questões de licenciamento, e a Autoridade da Concorrência para questões de abuso de posição dominante ou outras práticas anticoncorrenciais. O Tribunal de Contas está em posição para monitorar as despesas públicas em prestadores privados. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.